Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa disciplina de licitações, contratos e convênios. Meu nome é Marcos César. Vocês viram alguma coisa lá na nossa página com respeito à minha formação. E eu estou na universidade há algum tempo, trabalhando no curso de administração, também na área administrativa da universidade, né? Tanto que eu fui diretor de recursos humanos por algum tempo e deveria assumir um outro posto agora, esse mês ainda. Por necessidade da universidade e por alguma possibilidade de ajuda que a gente tem, pelo conhecimento que a gente tem na área pública. Nós temos aqui hoje, para nos brindar com a sua presença e seu conhecimento, né, o professor Jamil Manasfi, que é conterrâneo nosso, daqui de Porto Velho ou da região, com certeza, e tem a sua formação em bacharelado em Direito e Administração Pública, atua na área de licitações e contratos, fez alguns cursos específicos na área MBA, em licitações e contratos e gestão pública, é professor em pós-graduações de MBA na área de licitações e contratos, é servidor de carreira da Prefeitura de Porto Velho, muito bom, pregoeiro oficial do CRA Rondônia e professor convidado da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, e também professor da Escola Corporativa da Fiocruz, entre outras várias atividades que o professor Jamil desenvolve. Ele está conosco aqui para falar hoje especialmente sobre licitações, a nova lei 14.133, que é a nova lei de licitações, e que ele vai nos dar aí os pontos que são mais importantes, e vamos abrir a conversa deixando ele à vontade para apresentar o que achar conveniente. Depois, nós abrimos para as perguntas. Assim está bom, professor? Show. Se quiser fazer pergunta, Marcos, também a qualquer momento a gente está aí à disposição, tá, pessoal? Na apresentação surge uma dúvida, pergunta, para mim não incomoda, para mim até leva o curso, né? Quanto mais vocês perguntarem, mais atrativo fica aqui a nossa noite, né? Então, se você à vontade para perguntar a qualquer momento. Perfeito. Então, a nossa proposta nesse trabalho com vocês hoje é que nós façamos um bate-bola mesmo, já que é uma interação, nós estamos propondo aqui, então essa interação vai ficar aberta. O professor Jamil vai fazer sua fala. Quando você tiver alguma dúvida, por favor, levantem a mão e a gente dá a palavra, ou coloquem no chat a pergunta e a gente vai tentando responder conforme forem aparecendo as perguntas, ok? Então, professor Jamil, a palavra é toda sua, fique à vontade. Show. Pessoal, primeiro queria agradecer o convite aí do Marcos César, em estar aqui essa noite compartilhando um pouco de conhecimento com vocês. Nós iremos adentrar aqui a Lei 14.133/21, vulgo nova Lei de Licitações e Contratos, né? Eu até conversava com o Marcos, nesse primeiro momento, nós iremos fazer uma introdução dessa nova Lei de Licitação e nós traremos alguns aspectos, alguns pontos relevantes sobre a nova Lei de Licitação. Então, dia 1º de abril de 2021, foi divulgada a nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133/21, que trouxe para dentro do cenário das licitações e dos contratos administrativos um novo marco. A nova Lei de Licitação é um compilado, é o conjunto de tudo que deu certo nas outras modalidades e aquilo que é atualizado. Mas o que nos causa um pouco de estranheza é que a nova Lei de Licitação surge no cenário, mas ela não revoga as leis que a antecedem. As leis que antecedem a nova Lei de Licitação, dia 1º de abril de 2023, serão extintas, ou seja, serão revogadas. Até lá, nós temos, para muitos, uma convivência harmônica, para outros, uma convivência desarmônica. Eu costumo dizer que nós temos a vida nova Lei de Licitações e Contratos, 14.133/21, vigente
disponível para que vocês possam utilizar. E do outro lado, nós temos as leis que serão revogadas. A lei 866/93, que vem sendo costurada como uma colcha de retalho, né? Há muito tempo nos serviu e ainda continua nos servindo, e nós temos a lei do pregão, 10.20 de 2002. Mas a lei do RDC, Regime Diferenciado de Contratação, que surge no cenário brasileiro para as Olimpíadas, Paralimpíadas e Copa do Mundo. Então, o que nós temos hoje é a possibilidade da utilização da nova lei de licitação, mas eu também tenho a possibilidade, Tiago, de utilizar as leis que serão revogadas. Então, eu posso muito bem acordar inspirado, inovador, e utilizar a nova lei de licitação. Ora, todo o procedimento que eu adotar até então serão todos na nova lei de licitação, incluindo do planejamento até o contrato. Então, eu posso utilizar a nova lei? Posso. Mas eu não posso misturar, eu não posso mesclar a 14.133 com as leis que serão revogadas. No período da tarde, daquela saudade do Marcos, né? Da velha e boa 866. Com base nisso, o Marcos volta lá na 866 e monta todo o seu procedimento de acordo com a 866. Então, nós temos esse processo de experimentação. A única coisa que não pode acontecer é a aplicação subsidiária das leis que serão revogadas com a nova lei de licitações e contratos. Então, vocês terão pela frente a oportunidade de utilizar a nova lei de licitação ou utilizar as leis que serão revogadas. Agora, prestem bastante atenção. Vocês que são da administração pública federal já têm convivido com grande parte da nova lei de licitação. Ou seja, muito das instruções normativas que vocês vieram utilizando ao longo do tempo foram incorporadas na lei 14.133. Para quem é de estado, para quem é de município, nós teremos aí um cenário novo. Toda uma questão de planejamento estratégico das contratações, que até então somente a União tinha acesso. Um exemplo, nós, para montarmos um processo de acordo com a nova lei de licitação, nós temos que passar por várias etapas no planejamento, que começa com documento de oficialização da demanda ou documento de formalização da demanda, que traz o problema a ser resolvido, ou seja, a necessidade da unidade demandante. Com base nesse problema, nós teremos aí pela frente algo que nos parece novo, mas que nós já temos a obrigação de fazer desde a Lei 866. Um instrumento, um artefato de planejamento chamado de estudo técnico preliminar, no qual vocês irão buscar, dentre as soluções disponíveis no mercado, qual é a melhor solução, qual é a solução que atende técnica e economicamente a necessidade de vocês. Feito o estudo técnico preliminar, nós teremos outra fase. Aí eu lembro, Marcos, das disciplinas que eu estudei fazendo gestão pública, né? Administração pública. Eu lembro gestão de riscos. Nós iremos analisar a gestão de risco no macroprocesso, ou seja, na fase de planejamento, na fase de seleção do fornecedor, que vai da contratação direta, dispensa inexigibilidade de licitação, até a própria licitação. Passada essa parte de gerenciamento de risco ou gestão de risco, nós teremos aí pela frente ainda a necessidade de se fazer um termo de referência para bens e serviços comuns ou um projeto básico para obras e serviços de engenharia. Feito tudo isso, elaboro o edital e mando para minha assessoria jurídica. Então, essa é a fase de planejamento que nós teremos frente à nova lei de licitação. Aqueles que estavam acostumados com a 866, aqueles que estavam acostumados com a 10.520, tinham um processo simplificado. Era requisição ou ofício ou memorando, depois fazia-se o termo de referência, 3 cotações no mínimo, elaborava o edital e vida que segue, montava a licitação ou então fazia a contratação direta. Então, grande parte do procedimento que nós temos na Lei 14.133
Para quem é da administração pública federal, eu costumo dizer, não vai ter impacto nenhum na vida de vocês. Por quê? Porque vocês já são acostumados com esses artefatos de planejamento através de instruções normativas, que obrigam vocês a elaborar. A exemplo, o Carlos trabalhou muito tempo comigo lá no governo do estado. Eu passei quase 10 anos no governo do estado de Rondônia. Então, prestem bastante atenção. Nós não estávamos habituados, nós não estávamos acostumados com essa forma de planejamento que quem é da administração pública federal há muito já vinha trabalhando. Então, vem a nova lei de licitação e faz o quê? Traz para todos, incluindo aqui os municípios, a necessidade de atualização de acordo com a Lei 14.133. Agora, não é só isso de novidade, tá, pessoal? Vem a nova lei de licitação, a nova lei de licitação é toda moldada com a governança. Ou seja, nós temos uma nova lei de licitação que vem trazendo, na sua essência, a necessidade da implementação de governança, incluindo governança das contratações, na administração, seja federal, estadual, municipal, seja executivo, legislativo ou judiciário. Então, a nova lei de licitação 14.133, ela tem validade para todas as esferas e para todos os poderes. A exceção se dá para as estatais. Essas continuarão seguindo a Lei 13.303 de 2016, trazendo ali os seus regulamentos próprios, né? Eu costumo dizer, assim como o professor Joel Menezes Niebu, que a lei das estatais olha para o empregado público e fala assim, eu confio em você, regulamente. Diferente daquele olhar diferenciado, daquele olhar tímido, que a nova lei de licitação tem com o servidor. Ele tem aquele olhar desconfiado. É tanto que, na nova lei de licitação, desde 1º de abril de 2021, todos os crimes que antes eram previstos na 866 passam a integrar o artigo 337 do Código Penal. Então, qualquer crime cometido com base em licitações e contratos, hoje será tratado direto no Código Penal. Agora, o que acontece, Marcos? Há muito tempo, nós tínhamos os crimes previstos no Código Penal, mas ele já não abarcava mais a quantidade de modalidades que nós temos. O Código Penal foi escrito antes da 866. Então, portanto, lá só abarcava a concorrência pública, deixando de lado convite, que era uma modalidade da 866, que vai existir até dia 1º de abril de 2023, tomada de preço, uma modalidade intermediária, que também vai deixar de existir com a nova lei de licitação, e a concorrência. Então, essas modalidades, exemplo, pregão, regime diferenciado de licitações, a lei das estatais, essas modalidades não eram previstas no Código Penal. A única coisa que se aplica às estatais aqui, da nova lei de licitação, são os crimes. Por quê? Porque os crimes já estão previstos no Código Penal. Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos uma lei que é toda trabalhada para a governança, trazendo aquela ideia de PCA, Plano de Contratação Anual, que nada mais é do que planejar agora, em 2022, tudo que vocês irão adquirir e contratar em 2023. Ela traz aquela ideia de gestão de risco, do macroprocesso. Vocês irão trabalhar com gestão de risco, sempre prevendo aquilo que pode acontecer de ruim, e se acontecer, qual é a solução que vocês irão trazer. Como modalidade hoje, na nova lei de licitação, nós teremos, eu costumo dizer, que 95% das licitações que vocês irão elaborar com base na nova lei de licitação se dará pela modalidade pregão, preferencialmente na sua forma eletrônica. Por que, professor, isso? Prestem atenção. Hoje, cada vez mais, a nossa classificação daquilo que a gente compra, daquilo que a gente contrata, nos aproxima de um termo chamado especificação de bens e serviços comuns. Ou seja, aquilo que facilmente a gente disponibiliza no mercado. Então, com base nessa especificação, a nova lei de licitação foi bem categórica.
ela fala assim, José, para bens e serviços comuns, na nova lei de licitação, você irá utilizar a modalidade pregão, preferencialmente na sua forma eletrônica. Mas, professor, eu posso utilizar o pregão presencial? Pode, desde que você justifique a inviabilidade técnica ou que cause prejuízo para a administração. Só que o nosso Estado, há muito tempo, Tiago, vem despontando pelas modalidades eletrônicas. É tanto que quando vocês assistem aqueles eventos da Escola Nacional de Administração Pública, eventos do Ministério da Economia, nós teremos 100% pregão eletrônico, Estado de Rondônia. Aquele estado que ainda está engateando, Rio de Janeiro. Pasmem vocês, o Rio é muito mais antigo do que a gente. Mas o nosso estado, ele vem despontando nas modalidades eletrônicas e também em transparência. Só que não é só isso, tá, pessoal? Vem a nova lei de licitação e aumenta o valor das dispensas de licitação. Nós trabalhávamos lá na 866 com 17.600 para aquisição e serviços e para obras e serviços de engenharia, 33 mil. Vem a nova lei de licitação e traz uma novidade. Ela iguala esses valores aos valores das leis das estatais, ou seja, abaixo de 50 e abaixo de 100 mil, só que anualmente esses valores serão atualizados. Prestem bastante atenção. Dia 31 de dezembro sai um decreto. Já aumentou o valor das dispensas, Marcos. Agora, abaixo de 108 mil e um pouquinho e abaixo de 54 e um pouquinho. Então, todo ano nós teremos a majoração desses valores de dispensa. Todo ano nós teremos a majoração desses valores de dispensa. Só que a nova lei de licitação vai além. Ela fala assim, José, quer fazer uma dispensa? Preferencialmente, a sua dispensa será eletrônica. Ou seja, vocês irão divulgar a necessidade de vocês e, com base nessa necessidade, vocês irão abrir no sistema para que os fornecedores cadastrem suas propostas, depois ainda tem uma etapa de lance e vocês irão dispensar com aquele que vencer a disputa. Aí eu costumo dizer, Marcos, que a nova lei descaracterizou a dispensa, tornou ela em uma mini modalidade de licitação, ou seja, em um mini pregão. Mas essas não são todas as novidades, tá, pessoal? Vem a nova lei de licitação, nós estávamos acostumados a trabalhar lá na 866 com aqueles prazos de 12 meses para contratos continuados, serviços continuados, 12 meses, podendo ser prorrogado por igual sucessivo período até 60 meses. Se o cara fosse muito ruim, Thiago, excepcionalmente ele chegaria a 72, mas alguém vai para a forca. A administração teria a obrigação de levantar um processo para apurar quem deu causa, montando um processo administrativo disciplinar. Vem a nova lei de licitação e fala assim, vocês poderão firmar o contrato de vocês por 5 anos, podendo ser prorrogado por mais 5. Ou seja, os contratos de serviço contínuo poderão chegar até 10 anos. Mas não é só isso. A nova lei de licitação vai além. Ela traz também a possibilidade de fornecimento contínuo. Exemplo, água. Não é um serviço contínuo, não é um fornecimento contínuo para vocês? Aquisição de medicamentos. Não seria também um fornecimento contínuo? Para esses objetos, a lei traz para vocês a possibilidade de 5 anos, podendo ser prorrogado por mais 5. O que nós teremos de modalidade aí pela frente? Nós teremos a modalidade pregão para bens e serviços comuns. O que sobra, o que resta, o que está na vedação da modalidade pregão, nós iremos trabalhar com a concorrência, preferencialmente eletrônica. Então, surge aí uma ideia de concorrência eletrônica também. Nós teremos o concurso
que não é o concurso público, é aquele concurso que a gente faz para seleção de critério artístico, científico e técnico, é muito a cara de universidade, né? Nós temos ainda o leilão, que é para desfazimento daquela velharia que vai acumulando no almoxarifado de vocês. E nós teremos a nova modalidade de licitação importada da União Europeia, chamada diálogo competitivo. Que é aquela ideia, na impossibilidade de vocês traçarem o objeto de vocês, nós iremos fazer um diálogo competitivo, chamar o mercado para o mercado trazer a solução, e dessa solução que a gente selecionar do mercado, nós teremos aí pela frente a licitação. Então, nós temos como nova modalidade diálogo competitivo, que eu vejo muito a sua utilização para quem trabalha com pesquisa, com desenvolvimento, né? Então, vejam, essas serão as modalidades que nós temos. Aí o José pode perguntar, professor, mas e o convite e a tomada de preço? Pode colocar ali uma cruzinha do lado, que dia 1º de abril de 2023, eles deixarão de existir com a revogação da Lei 866/93. Outra novidade que nós temos aqui, pessoal, é um termo do latim que a gente chama assim, exception non ad implemente contracto. Nada mais é do que a exceção dos contratos não cumpridos, que é a possibilidade que a administração tem de deixar atrasar o pagamento do fornecedor na 866 até 90 dias. Com 91 dias, o fornecedor pode rescindir o contrato unilateralmente. A nova lei diminui esse prazo para 2 meses, e só não poderá ser invocado essa cláusula se nós estivermos mediante a uma grave emergência ou estado de guerra. Então, nesse caso, o fornecedor vai ter que absorver. É claro que nós, da administração pública, temos que dar ar de moralidade. E dentro das nossas prerrogativas, dentro das nossas obrigações, nós temos que pagar o fornecedor em dia. Ainda sobre isso, a nova lei de licitação vem estabelecendo, José, a necessidade da publicação da ordem cronológica dos pagamentos. Para serviço, para obra, para aquisição. Então, nós iremos montando aquelas pilhas que vão sendo pagos de acordo com eles vão entrando. É aquela ideia na administração que nós temos do Pepsi. Primeiro que entra, primeiro que sai. Mas, professor Marcos, eu posso pagar esse fornecedor que está em último lugar? Você terá que justificar, encaminhar para o Tribunal de Contas a sua justificativa. Porque qual é a ideia? Manter a ordem cronológica dos pagamentos. Vem a nova lei de licitação e num artigo bem sugestivo, tá, pessoal? Artigo 171. Nesse artigo 171, ele estabelece que os tribunais de contas terão o prazo de 60 dias mais 60 para poder manifestar em definitivo a razão que ensejou a suspensão da licitação de vocês. Eu acho isso muito espetacular. Por quê? Porque o artigo 171 é o artigo mais comentado que nós temos hoje. O tribunal geralmente suspende a licitação e esquece. Daqui a 1 ano, 2 anos, quem sabe, ele libere para continuidade. Então vem a nova lei de licitação e traz esse prazo, estabelecendo aí 60 mais 60, para que ele possa decidir em definitivo. Outro aspecto super interessante que nós temos na nova lei de licitação é que foi majorado o seguro-garantia, os seguros, né? Na nova lei. Nós temos ali garantia contratual e nós temos garantia da proposta. Na nova lei de licitação, a garantia da proposta está para todas as modalidades, limitada a 1%. Já a garantia contratual, nós teremos ela de 5%, de 10%
E de 30%, se chegar naquela ideia de obra de grande vulto, que a nova lei de licitação estabeleceu aquelas obras acima de 200 milhões. Agora vejam, que não é só isso. A nova lei ainda inova. Ela traz assim: eu posso pedir seguro-garantia em obras de grande vulto e eu posso atribuir do meu edital a responsabilidade da seguradora assumir a execução da obra caso a empresa que nós contratamos suma, ou seja, deixe de executar o seu serviço. Aí nós poderemos, enquanto administração, acionar essa empresa para que ela conclua a execução do nosso empreendimento. Ela pode terceirizar, ou seja, contratar uma empresa para executar, ou ela mesma pode executar. Caso ela não execute, ela vai ter que pagar a totalidade da apólice. Mas, professor, a empresa executou e concluiu. Parabéns! Ela vai receber no lugar da empresa. Qual é o intuito da nova lei de licitação? Evitar essas obras paradas que nós temos. E que não são poucas, né? A empresa começa a executar, começa a pedir aditivo, aí aqueles aditivos vão virando aquela bola de neve, a gente vai concedendo, e no meio do caminho ela nos abandona e nos deixa com a obra em construção. Outra novidade que nós temos, essa agora, Marcos, vinda da lei das estatais e da lei do RDC, é a possibilidade da contratação ser integrada ou semi-integrada. Contratação integrada vem do RDC, é aquela possibilidade que a gente tem de não fazer o projeto básico. Fazer somente o projeto executivo, somente o anteprojeto, e com esse anteprojeto eu faço minha licitação. A empresa que ganha vai fazer o projeto básico, projeto executivo, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, vai executar a obra. Se vocês assim quiserem, ela vai equipar, ou seja, vai aparelhar toda a estrutura para que vocês possam adentrar ao investimento só para executar o serviço de vocês. Agora, a gente tem uma vantagem. Na contratação integrada e semi-integrada, não existe aditivo de valor. A empresa absorve esse risco quando ela assume a responsabilidade de fazer o projeto básico, projeto executivo. Já a contratação semi-integrada, que vem da lei das estatais, essa contratação semi-integrada, ela traz para dentro do cenário das licitações e contratos, nesse cenário inovador da 14133, aquela ideia de que nós, administração, iremos somente fazer o projeto básico. E a empresa que ganhar faz o projeto executivo para frente. Só um minutinho, por favor. A Luísa Machado levantou a mão, ela deve querer fazer uma pergunta. Por favor, Luísa. Isso. Professor, em relação a essa questão de você fazer o projeto básico e abrir a licitação, no caso, o gestor pode, por exemplo, fazer uma construção aí, fazer um projeto básico de uma escola, por exemplo. Show. De uma UBS. Perfeito. Sei lá. E aí ele faz o projeto básico e coloca os seus critérios na licitação. Mas isso se refere somente à construção pública, né? Isso não está abrindo para outros processos, porque aí daqui a pouco, bom, isso é bom em partes. Por exemplo, aqui na minha cidade, a gente tem engenheiro que não entende nada de saúde. Show. Uma obra pública de um hospital, uma reforma, você vai lá, mostra a RDC, 50 e 70, ele fala, eu não entendo. Ou seja, isso resolveria também as más construções, desperdício de dinheiro. Mas aí eu pensei também na possibilidade, por exemplo, quando você fala assim, ele vai equipar tudo para mim. Show. Será que isso geraria economicidade? De fato, se eu abrisse, por exemplo, eu sou gestor e eu recebo uma emenda parlamentar. Show. Eu usaria recurso público, uma emenda parlamentar para pagar parte disso, recurso próprio para pagar
o imobiliário para essa empresa me colocar lá dentro e me equipar. Como que ficaria isso na licitação hoje? Vocês iriam estabelecer essa parte recursal, essa parte de recurso orçamentário, dentro do projeto de vocês, dentro do projeto básico de vocês. Agora, prestem bastante atenção. Qual a ideia da contratação integrada e da semi-integrada? Nada mais é, Luísa, do que assumir que, muitas das vezes, a administração não detém expertise da tecnologia do mercado. Não detém conhecimento das tecnologias construtivas. Há muito tempo a administração vem com aquele modelo de projeto. Se vocês forem analisar, a maioria dos projetos são idênticos. E deixam de trazer tecnologia, por quê? Porque em muito os engenheiros não atualizaram. Eu venho sempre pregando para os meus alunos que quem conhece do mercado é o próprio mercado. Agora, nós, a administração pública, a partir do momento que a gente transfere a nossa responsabilidade para o empreiteiro, nós temos o papel, o dever de fiscalizar em dobro. Com relação aos valores, Luísa, o que vai acontecer? Na hora que eu mando o meu esqueleto, né, daquilo que eu quero, eu monto o esqueleto daquilo que eu quero, que se chama anteprojeto, na contratação integrada. Na semi-integrada, vocês vão fazer o projeto básico. Então, quando eu monto o meu esqueleto, eu já estou ditando para o mercado quais são as condições mínimas que ele precisa para ele atender minha necessidade. Eu quero uma escola, tantas salas, funcionários, beleza. Isso se vocês optarem pelo todo. Então, eu tenho um projeto, eu tenho ali um esqueleto do que eu pretendo. As propostas serão apresentadas e vocês irão comparar as propostas para verificar a que melhor atende a necessidade de vocês. Inclusive com relação ao preço, né? Para evitar, Carlos, aquela ideia de sobrepreço. Muita gente utiliza a nomenclatura errada, né? Superfaturamento se dá na execução do contrato. Já o sobrepreço é nesse momento que a gente está selecionando o fornecedor. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque a administração, quando trabalha, um exemplo, com a contratação integrada, ela transfere toda a sua responsabilidade para o empreiteiro. Daí surge a necessidade de uma fiscalização. O melhor de tudo é que, assim como no RDC, vocês poderão estabelecer no edital de vocês que aquela empresa que executar a obra antes do prazo estabelecido ainda poderá ser bonificada pela sua eficiência. Levando assim aquela ideia de que, José, a empresa, se ela constrói antes do tempo, ela ainda vai receber um plus, um aditivo, para evitar aquelas demoras nas obras. Geralmente a gente monta uma obra hoje, quem sabe daqui a 2 anos ela seja concluída. Por quê? Pelos aditivos, pela falta de fiscalização. Vem a nova lei de licitação e prioriza a fiscalização. Pela primeira vez, eu até escrevi um artigo com a professora de Paripueiras sobre a parte de fiscalização na nova lei. O que a gente falou? Que a nova lei de licitação, ela vem prestigiando uma figura que há pouco muitos não compreendiam, não respeitavam, que é o fiscal, mas ela traz a possibilidade também desse fiscal se transformar numa equipe de fiscalização, para trazer a eficiência nos contratos que há muito nós estamos perdendo. Eu digo que nós temos fiscalização nos órgãos, sim, porque é obrigatório. Mas a maioria trabalha com aquela ideia de atestar notas. Então, eu tenho essa possibilidade? Tenho, mas eu vou caprichar na minha fiscalização. Mas, professor, eu não tenho servidores capacitados. Parabéns. Surge aí a necessidade de capacitação no órgão de vocês. Seja municipal, seja estadual, seja federal. Luísa, quer falar? O José, só um minutinho. A Luísa já está satisfeita com a resposta? Sim, professor. Em relação a isso, até hoje eu estive conversando com a contadora, né? E hoje o município conta com uma dificuldade muito grande na questão do setor de compras da secretaria, que você chega lá, ele olha para tua cara assim, não tem tempo de licitar.
eu não sei disso. Ou seja, é um setor que, aí o senhor já falou aí que a questão é capacitação. Capacitação. Exato. E uma das recomendações na nova lei é que recomenda-se servidores efetivos, para não haver essa rotatividade e não eficiência da aplicabilidade de tudo isso aí. Eu vou pegar aí o a pergunta, Luísa, já, tá, pessoal? Pega o gancho da Luísa para falar sobre o servidor efetivo. O gestor não gosta disso não, professor. O gestor, ele gosta de colocar as pessoas, né? É porque é aquela ideia, né, Luísa? Aonde não há controle, o caos prevalece, né? Se eu coloco ali vamos supor, é claro, já exerci cargo comissionado também, apesar de ser estatutário. Então, prestem atenção. Se eu coloco alguém indicado, que recebe, que é da minha confiança, a possibilidade dele fazer o que eu quero é maior. Isso não implica dizer, Luísa, que o servidor efetivo também não vai fazer. Se receber uma função gratificada, a possibilidade é grande. Agora, o que eu quero que vocês prestem bastante atenção é que, tanto nas leis que serão revogadas, como na nova lei de licitação, nós temos uma matriz de responsabilização, onde todos que praticam atos dentro do processo têm a possibilidade de ser responsabilizado. De quem pediu a quem fiscalizou. Se não cumpriu o seu papel, vai ser responsabilizado. Vem a nova lei de licitação e faz um imbróglio jurídico, né? No artigo 7º, ele traz aquela figura do agente público, que somos todos nós que estamos aqui na sala de aula. Efetivo, estatutário, comissionado, empregado público, o que mais? Prazo determinado. E nesse caso ele fala assim, Luísa, preferencialmente, ou seja, ele dá preferência, não é obrigatório. Se eu não utilizo, eu preciso justificar. Ele fala, preferencialmente, vocês irão utilizar servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente do órgão. Então, no artigo 7º não é obrigatório. É tanto que, para ser gestor fiscal de contratos, pode ser comissionado, como pode ser também estatutário. Só que o que acontece aqui? Se eu não utilizo o estatutário do meu quadro, ou seja, o servidor efetivo ou empregado público, eu preciso justificar o porquê da utilização do comissionado. Só que a lei não parou aí. Ela traz, Luísa, para aquele que vai tomar decisão, para aquele que vai decidir, a obrigatoriedade de ser servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente do órgão. Aqui há muito questionamento se é uma norma geral, ou seja, se é nacional, se aplica para todos, ou se é específica. Se cada município, cada estado poderá regulamentar. Eu estava até num debate há pouco tempo atrás com o professor Rony Charles e com o professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes. Todos dizendo que essa matéria era específica. Era especial, ou seja, municípios e estados poderiam regulamentar. Só que o que acontece, pessoal? Quando o recurso é da União, aí eu entro na parte ali de convênio, né? Convênio e contrato de repasse. Quando o recurso é da União, a gente tem um termo que eu costumo dizer, meu recurso, minhas regras. Então, a partir do momento que vocês estão recebendo um recurso da União, Estado e município, ou Distrito Federal, vocês irão seguir a norma da União. Então, para recurso federal, a norma também será geral. Também será de abrangência nacional. Agora, quando eu trabalho com recurso fonte 100, recurso próprio do município ou do estado, aí eu tenho a necessidade da regulamentação. Eu posso regulamentar de forma diferente. Quem é da administração pública federal, eu fico até rezando. Por quê? Vejam o que vai acontecer. Para que a nova lei de licitação comece a rodar na sua totalidade no governo federal, serão editados praticamente 60 atos normativos, decretos e instrução normativa. Nós estamos chegando agora, Carlos, em 15. Até o meio do ano, mais 15.
até o dia 1º de abril de 2023, nós teremos, além da Lei 14.133, para quem é da Administração Pública Federal, nós teremos mais de 60 atos normativos regulamentando a nova lei de licitação. Então, não é só estudar a nova lei, eu vou ter que estudar também os decretos, as instruções normativas que disciplinam sobre a matéria. Municípios e estados têm a possibilidade de regulamentar. Se assim não fizer, poderão pegar emprestado, né, por força do artigo 187 da Lei 14.133, aquilo que foi regulamentado pela União. Mas, para mim, Carlos, o que me parece? Que a estrutura da União seria um sapato 47 para vocês que calçam 38. Então, vocês vão trazer muito do que a União tem capacidade e tem poder econômico para fazer para dentro dos municípios e dentro dos estados. Daí, eu sempre recomendo, regulamente, estados e municípios, regulamente. Por quê? Porque vocês têm a possibilidade de trazer os aspectos regionais para dentro da regulamentação de vocês. O que eu estou sentindo nesse momento, Luísa, é que vai ser um verdadeiro Ctrl+C, Ctrl+V. E coloca o Ctrl+U também, para tirar onde tem governo federal, coloca Prefeitura Municipal, governo do Estado X. Porque a gente não tem o costume de regulamentar. Pode falar, José. Professor Jamil, eu preciso tirar uma dúvida, porque aqui na minha região, sou do Polo de Paraná, moro em Presidente Médici, e nós estamos com várias organizações da sociedade civil organizada recebendo recursos do governo do Estado. Show. Até 1º de abril de 2023, não tem problema que dá para usar 866. Sem problema algum. Não tem problema nenhum. E eles estão usando mais a modalidade de tomada de preço. Até porque eles não têm a possibilidade, essas organizações, de ter o pregoeiro, de capacitar o pregoeiro, até porque vai ser um processo rápido, recebe um recurso por ano. Uhum. Na nova lei que vai prevalecer a partir de 1º de abril de 2023, eu queria que o senhor falasse alguma coisa, como que essas organizações podem fazer um processo mais simplificado, já que eles não vão ter a possibilidade de ter pregoeiro nas organizações. Show. José, a gente tem uma lei específica, né? Eu estava até procurando aqui a lei das OCIPs, né? Que já tem um processo simplificado. Eles já não elaboram toda a fase de planejamento que a gente faz, né? Faz as 3 cotações, dependendo do valor dispensa, dependendo do valor faz um convite ou uma tomada de preço. Então, o processo deles é muito mais simplificado do que os nossos. Vem a nova lei de licitação, ela traz uma série de planejamento. O que vai acontecer é que essas organizações vão ter que se adaptar a quem está liberando recursos para elas. Eu lembro que quando eu trabalhei no governo do estado, a gente fazia muito isso, né, Carlos? Descentralizava, mandava para as OCIPs. Mas a gente ia lá capacitar o pessoal, por quê? Porque o recurso é nosso. A gente quer que seja bem aplicado. Então, o que a gente fazia? Descia o interior, capacitando essas organizações para que elas pudessem fazer a sua dispensa, para que elas pudessem fazer a sua tomada, o seu convite ou o seu pregão. Então, em muito, essas sociedades terão que começar a se adaptar para poder receber recurso. Eu colocaria como pré-requisito, né, para firmar um convênio ou um contrato de repasse com o Estado, no mínimo que se tivesse um servidor capacitado. Agora, o que acontece? Muitas das vezes essas organizações, elas não são boa, Thiago. Lei 13.019 de 2014. Ela dá um processo mais simplificado, até no processo de cotação. Então, muitas das vezes, essas instituições não têm servidor público. O que a gente pode fazer aí? Utilizar, a exemplo, uma estrutura de uma prefeitura, fazer um termo de cooperação técnica e colocar para que essa prefeitura licite para eles. Mas tudo depende da forma que vocês irão tratar. Agora, vejam, o colega trouxe a lei. Essa lei simplifica em muito o processo de contratação. Simplifica em muito. O que vai acontecer com a gente, nós, da administração pública estadual e municipal? É mais ou menos a mesma regra, José. Meu recurso, minhas regras. A União passa através de transferência voluntária, convênio, contrato de repasse e outros, e nós teremos que seguir o regulamento da União.
Se a União está falando que no convênio dela só será aceito a realização de pregão, nós teremos que nos adaptar para atender a modalidade que está prevista no nosso convênio. Agora, se essas organizações não têm capacitação, a exemplo, o governo do estado sempre capacitou, né? Aquelas que tinham interesse, o governo capacitava. Município, a mesma coisa. Só que, assim como a administração está passando aquele processo de capacitação de todos os envolvidos nesse processo de compras, aqueles que recebem recursos também terão que passar. E isso não é só a gente, José. Fornecedor também está entrando numa nova era. Que, se ele não se capacita, ele não consegue mais vender, seja para a administração pública federal, estadual ou municipal. Então, todos terão que se capacitar. Eu costumo dizer que a nova lei de licitação, ela trouxe novas possibilidades. Aqueles que estudaram 866, beleza, já vão lá para o museu, né? Aqueles que não estudaram terão a oportunidade de entrar numa nova lei que agora começa a ser traçada a doutrina, a jurisprudência, os acórdãos do tribunal agora que começarão a sair com base na nova lei. Então, nós temos um mundo novo que nós iremos adentrar com muita experiência do que a gente já viveu das leis serão revogadas, mas aquilo que a gente viveu, nós teremos que atualizar. Vocês serão a versão 4.0 de vocês. Então, a lei vai exigir capacitação não só de quem é servidor público, das organizações, das OCIPs, a exemplo, não é isso? Das OS, vai pedir também capacitação do fornecedor, de todos os agentes envolvidos no processo de contratação. Então, hoje, está todo mundo no mesmo barco, né? Tem gente que está querendo pular. Vai adiantar alguma coisa? Eu costumo dizer, nós temos duas possibilidades na vida. Reclamar e fazer e reclamar. Mas, de toda forma, nós teremos que fazer. Pode falar, Carlos. Beijo, meu boa noite, prazer estar com você aqui novamente, cara. Sempre uma satisfação. Noite, eu só queria chamar um adendo, mas você acabou de colocar, e era essa a minha colocação, na verdade, quanto aos convênios contratos de repasse, né, em específico. Quando a gente fala em contratos de repasse, a gente tem um triângulo amoroso, né? A gente tem a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil nessa seara. Sim. Então, o grupo de fiscalização, como a gente avançou muito, eu queria entrar nessa parte da fiscalização, né, a gente abre essa equipe para 6, 7, 8 pessoas que fiscalizam, entre os engenheiros, caso a gente consiga direcionar para o CEOSP ou DR, junto ao Estado, ou ainda os fiscais da própria empresa e os fiscais da Caixa Econômica, exemplo. Né? Então, assim, quando nós falamos em contrato de repasse, a gente tem que ter toda essa gerência em função do prazo que parece um tanto quanto elástico, quando a gente fala de 2 anos, mas se nós encaixarmos no período em que, como esse ano, período eleitoral, a gente tem um prejuízo muito grande. Com né? certeza. Então, era esse adendo que eu queria chamar a atenção lá anteriormente, quando a Luísa colocou, quanto às emendas parlamentares. Né? Porque lá em 20 de janeiro, lá, quando foram liberados 16 milhões para cada um, né? E aí a gente não trabalhou naquele período, e isso se alongou, e a gente teve esse prejuízo todo com a pandemia, isso retardou bastante as obras. A gente precisa tomar bastante cuidado com essa parte da fiscalização, que retarda bastante. Parabéns aí, está excelente a aula. Valeu, Carlos. Eu costumo dizer, antes de liberar para a Luísa, que a Luísa está com a mão levantada. Antes de liberar para a Luísa, eu costumo dizer que, e sempre dou a recomendação para os alunos, né? Principalmente aqueles que exercem algumas funções que não são desejadas. Ninguém nasce querendo ser fiscal, ninguém nasce querendo ser agente de contratação ou pregoeiro. Eu costumo dizer assim, apaixone-se por aquilo que pode gerar responsabilização ao CPF de vocês. Trabalhar com licitação, trabalhar com gestão e fiscalização de contratos é trabalhar com um apetite elevadíssimo a risco. A gente nunca sabe o que vem, né? A gente faz o nosso trabalho da melhor forma possível, mas pode acontecer de quem está fiscalizando verificar com outro olho, com outros olhos, né? E acaba trazendo a gente para um polo que muitas das vezes a gente não tem nem participação e nem responsabilidade naquela área. Eu cansei de ver, Carlos, pregoeiro sendo chamado para falar sobre gestão e fiscalização de contratos, que não tem nada a ver,
Cansei de ver o gestor e o fiscal de contratos sendo chamado por fraude em licitação, ou seja, direcionamento na licitação, que eles também não têm responsabilização. Então, aqueles que nos julgam, muitas das vezes, não têm competência. Cabe a gente capacitar para mostrar que aquela decisão é equivocada. Daí a necessidade de capacitação, né? É isso que vocês estão fazendo aqui nessa disciplina, capacitando para que isso não venha a acontecer. Pode falar, Luísa. Luísa está ansiosa, Marcos. Que isso, professor? É o seguinte, quando você fala, a gente já percebe algumas mudanças. Aí também devem haver aí algumas observâncias em relação ao que se muda quando você disse Estado e município e governo federal vai fazer o seu critério. Show. Nesse momento, o Estado de Rondônia, em relação aos repasses, né, do Estado, primeiro já está sendo feito isso que o senhor tinha falado lá anteriormente, plano de trabalho. Então, por exemplo, nós estamos lá no Conselho com um plano de trabalho, que é a compra de 2 ambulâncias tipo UTI tipo D. Aí, então, ele vem fazendo a descrição por quê. Aí, quando eu recebi aquilo, aí eu fiz um ofício solicitando as especificações, por quê, quanto. Aí, eu fui na CIR, da semana passada, e aí foi colocado lá. O que acontece? O Estado primeiro vai receber o projeto do gestor, show, vai levar para a CIR, CIB. Quando tiver aprovado, o Estado vai fazer o convênio. A partir do número de convênio, ele retorna novamente para o Conselho Municipal aprovar esse repasse. Quando ele aprova o repasse desse plano de trabalho, passa novamente toda a resolução até chegar na CIR novamente, e aí que o governo estadual vai liberar a verba para o município. E hoje eu percebi, eu fui chamada na secretaria para me apresentar, e aí eu fiquei pensando, e eu falei assim, tem algo errado. E foi muito boa hoje a aula, porque isso também leva que está seguindo mais ou menos o planejamento em relação ao Estado. Tem as emendas impositivas da Câmara Municipal que ele coloca para algumas entidades, que é o que você falou. Show. Então, no Plano Anual de Saúde, eles pegaram algumas entidades, por exemplo, Amor de 4 Patas. Qual o plano de trabalho? Olha como está. Comprar ração, castração, quimioterapia, tratamento de tumores, enfim, eu fiquei pensando, tem alguma coisa errada. Por quê? Primeiro, quem tinha que trazer a Câmara ou essa empresa, né, essa instituição, levaria esse plano de trabalho, então, para o Conselho. Se é esse o modelo que a Câmara, nas suas emendas impositivas, está adotando, o que ela faria? Traz o projeto. Show. Pegava esse projeto, levaria para o Conselho. Por quê? Está saindo recurso do Fundo Municipal. Porém, tem um detalhe, né? Ele já está indo no plano de saúde, olha só. Ou seja, eu devo fechar os meus olhos ou eu devo comunicar que não vai ser aceito? Não se preocupa, Luísa, que nós, servidores, estamos integrando aí na nova lei de licitação a chamada primeira linha de controle. Ou seja, tudo que a gente verifica de errado, que a gente detecta, a gente precisa apontar. Por quê? Porque se a gente tem ciência e não aponta, nós iremos, adivinha, responder. Depois nós temos a segunda linha de controle, que vem o jurídico e vem os controles internos. E a terceira, que é ali o nosso Tribunal de Contas ou o Tribunal de Contas da União. Então, vocês, servidores, sempre irão integrar a primeira linha de defesa. Aquilo que vocês detectam de errado, o papel de vocês é comunicar. É comunicar. Ah, professor, não quero ser o chato. Às vezes é melhor ser o chato, né, José? Do que andar de tornozeleira. Então, é algo bem prático, tá, pessoal? Eu sempre estou dando aula, estava dando aula esses dias para a SEDEC, aqui do governo do estado de Rondônia. Eu dei aula também lá em Rolim de Moura, e a ideia é sempre a mesma. Os alunos, professor, o senhor está aterrorizando. Não, não estou aterrorizando. Eu estou alertando vocês para a função que vocês irão exercer
frente à nova lei de licitação. E nós, servidores, seremos a primeira linha de defesa. É onde as coisas podem ser barradas. Eu tenho aquela ideia de que aquilo que começa errado vai dar errado. E a nova lei de licitação vem trazendo muito bem essa estrutura de governança, de planejamento, de gestão de risco, para tentar minimizar a ocorrência desses riscos nas nossas contratações, nas nossas aquisições. Mais alguém, Marcos? Não, e aí, Estamos só abertos aqui pro debate. complementando, é isso aí, só complementando, né, professor, porque foi bem bonitinho, né? Me chamaram, olha, a gente acha melhor colocar aquilo. Olha, tem 6 instituições que vai receber dinheiro do fundo. Aí eu... Mas como é que essas instituições, aí a gente começa a pensar, né, Luiz? Como é que essas instituições chegaram nesse órgão? Foi feito um chamamento público para selecionar projetos? Muitas das vezes não, né? Já chega fulano, fulano e fulano. Mas não tem nada, não tem um chamamento, não tem nada. E aí? A vida não é tão simples assim. A gente trabalha com administração. Até hoje, na administração, a gente tem que trabalhar com a boa burocracia do Max Weber. Aí assim, como que a gente já faz uma crítica, né? Assim, bom, se vai receber dinheiro do fundo, então a gente tem que começar o quê? O órgão fiscalizador vai fiscalizar. Show. Aí eu já fiz a primeira pergunta. Qual é o benefício? Uma das entidades da qual eu conheço. Qual é a finalidade pública, né, Luísa? Primeira coisa é a finalidade pública. Controle de leishmaniose, controle de cães pela rua, esse cachorro está atacando a população, controle de raiva, tem casos de raiva no município, por que ela vai receber 127 mil reais? Aí chega o recurso, tem lá, caso de raiva, 0, há 5 anos. Uma justificativa, pessoal. Não tem caso de raiva. Leishmaniose. Nós temos uma figura chamada de ACS, né? Agente Comunitário de Saúde. Nós temos também um agente de anemia. Ora, eles não estão cumprindo o papel deles? Eles não estão cumprindo o papel deles? São esses fatores que a gente tem que parar para analisar. É dinheiro público, mas não é farra. A gente precisa rastrear a aplicação desse recurso. A gente precisa fiscalizar. E é coisa que há muito tempo parece que a administração esquece, né? O nosso papel é, se a minha responsabilidade é fazer, e eu atribuo essa responsabilidade a um terceiro, surge aí o meu poder, dever de fiscalizar. É uma prerrogativa da administração, exercer o poder fiscalizatório. E aí, professor, assim, essa foi uma que eu conhecia, né? Daí, como eu estava com um pouquinho de pressa, eles vão trazer. A contadora irá apresentar o LOA, né? Então, eu já vou pegar ela ali, né? Qual é a normativa disso aí da Câmara Municipal? Então, é o seguinte. Então, o plano não vai ficar aprovado até a Câmara dizer qual é a normativa que eles estão utilizando, qual é o plano, se houve chamamento e está dentro da legalidade. A partir daí, está autorizado sair o dinheiro do fundo municipal. Do contrário, não sai. Ou seja, aí tem um outro detalhe, né? Essa entidade, né? O que ela quer? Ela já até mandou documentação, ela quer muito participar do Conselho Municipal de Saúde. Daí eu entendi. Ela está recebendo recurso financeiro público e ela é uma entidade que quer vir para dentro. Você acha que ela vai defender porque ela quer crescer ou porque ela quer defender a sociedade? Na verdade, acaba trazendo ali o fim político, né, para dentro da entidade. Exatamente. Então, a gente começa a observar que, quando você fala do controle, da fiscalização, a nova lei de licitação pública, ela, assim, em certo ponto, ela nos preocupa um pouco em relação a como vão ser os achados, né? A gente teve pelo Corém uma palestra em março por um auditor do TCU, né? Ele disse assim, antigamente se tinha licitação e se previa um valor de 10% do montante para te pagar. Quer dizer, aqui na sala tem 62 pessoas, então 10% do meu orçamento era previsto para 62 pessoas que participavam de todo o processo para receber.
E se sabia disso e em alguns momentos se detectava, né? Hoje a lei de licitação ela vai chegar a tal ponto tão fechado que vai ser só 1%. E ele ainda vai ser pego no 1%. Ou seja, não é para ter mais corrupção, não é para ter mais desvio de finalidade, não é para ter mais aditivos, não é para ter mais a falta de planejamento. Então, a minha pergunta, professor, aí ele disse assim, daqui 6 anos, todas essas leis vão ser mudadas, elas vão ser revogadas, porque eles não vão dar conta de fazer. Porque, em tese, eles não conseguem trabalhar, porque falta tudo. Falta RH, falta vontade, falta planejamento, não tem parte técnica, enfim. Segundo ele, acredita que na experiência dele aí de Tribunal da União, e ele disse que em 6 anos, partes dessa lei aí vai ser revogada, porque os gestores não vão conseguir fazer, né? A gente estava até conversando, Luiz, aqui. Eu contratei um professor para dar aula para a SEDEC aqui do Estado, né? E outras secretarias estavam lá. Professor Giovanni, ele é controlador-geral da União. Então, ele veio para dar aula de gestão orçamentária e financeira e a gente estava conversando, né? A possibilidade da 14133/21 ser prorrogada, a vigência dela. Por quê? Porque o que a gente está sentindo é que a maioria não está nem aí, Thiago. Vão deixar para a última hora. Dia 1º de abril de 2023, aí vem um desespero para começar a regulamentar. Vai dar tempo? Não. Falta de planejamento. Aí ainda fala assim, bem-vindo, a gente está no Brasil. É por isso que a gente não quebra essa cultura. Agora, vamos lá, Luísa. Não é uma nova lei de licitação que vai ser a solução de todos os males, né? A gente tem a caixa de Pandora aberta. Não vai ser ela que vai fechar. O que vai fechar é a quebra de cultura organizacional e também o servidor comprar ideia. Porque de nada adianta ter a melhor lei de licitação se, não é essa, tá? Diga-se de passagem. Se o servidor não comprar ideia. Se o servidor não tirar da cabeça aquela síndrome de Gabriela. Ah, mas na 866 era feita assim. Parabéns lá. Aqui é diferente. Aqui é tudo novo. Então a gente tem que tirar esse paradigma que a gente tem na administração da síndrome de Gabriela. A pior coisa que você pode escutar na administração é aquele: sempre foi feito assim. Sempre foi feito assim. É isso que acaba, né? É isso que desmotiva a administração pública. Pode falar, Thiago. Abre o microfone, Thiago. Microfone, Thiago. Saiu o áudio do Thiago, não. O Thiago tá ruim aí. Bota o fone, Thiago. Ficou sem áudio o teu computador. Boa noite a todos. Agora sim. Boa noite, Thiago. Apenas a título de contribuição, na verdade. A época da discussão da nova lei de licitações, na verdade, eu representava a Confederação, né? Confederação Nacional de Municípios, e aí vem uma questão, né? O que nós buscávamos ali em relação à visão dos municípios, e aí vem uma discussão muito grande, né, na verdade. Por que a lei de licitações ela tomou tamanha projeção? Porque o Brasil, na verdade, queria entrar no OCDE, né? E, na verdade, nós tínhamos um principal problema que era chamado de índices, indicadores de compras públicas, né? Então, isso já tinha mapeado no governo federal, no governo do estado estava mais ou menos, e a falha material era nos municípios, né? Então, assim, a maioria das compras públicas, essencialmente, não estavam mapeadas pelos múltiplos sistemas de compras utilizados, né? Desde do pregão, na sua essência, e pela modalidade eletrônica, né? Que é o melhor mecanismo que temos aí para, efetivamente, economia, né? Economia porque aumenta e fomenta a concorrência, tá? Então, a proposta, na verdade, veio em criar um portal nacional de compras públicas. Essa foi a questão bem embrionária. PNCP, né? Exato. E por que isso, gente? Na verdade, as discussões de bastidores era exatamente que quem iria suportar, naturalmente, todo o gasto público com o mecanismo desse portal. Aí, a ideia criada era porque já existia o Compras.net na época, né? E a questão também da Rede Nacional de Compras Públicas, que era o segundo braço que a gente estava fomentando para fins de fomento de indicadores. E a grande brincadeira, isso vai fundir, né? Isso vai fundir, eu acredito que no próximo ano.
Qual o segundo pilar estruturante que tem os problemas? Isso é porque nós não temos um padrão, naturalmente, para aquisição de produtos e serviços. Isso vai vir também através desses indicadores. E aí vem a grande brincadeira, né? Na prática, é que todos os municípios, né, efetivamente utilizem, na essência, naturalmente, o portal de compras públicas ou o sistema eletrônico. Por quê? Porque isso aumenta a transparência. E a transparência ativa, que é do controle social. Entenda isso. Então, o objetivo firmado lá na origem da discussão disto era permitir que a todos tivesse exatamente acesso às informações públicas, né? E aí dando, naturalmente, uma maior eficiência, inclusive para a lei de acesso à informação, que é uma regra, né? Então, a regra de acesso íntegro a todas as compras públicas e também a todo o gasto público pelo controle social. E aí foi essa brincadeira criada lá atrás, que aí, naturalmente, o Portal Nacional de Compras Públicas, aí eu brinco, artigo 74 da nova lei de licitação, contempla duas pessoas indicadas pela Confederação, que foi exatamente essa discussão lá atrás, entende? É uma parte para que os municípios pudessem, sim, ser ouvidos, contribuir exatamente no momento em que tudo isso estiver integrado. Então, tanto controle social, quanto órgãos de fiscalização e controle, todos estes utilizando o mesmo sistema. Então, a ideia, na prática, é que todos os fornecedores que queiram participar de concorrências públicas, naturalmente se cadastrem dentro desse sistema. Por isso, da desburocratização no momento de criar empresas. Então, está tudo integrado, entende? Mas tudo isso teve um foco, né, de plano de fundo, que é o quê? O Brasil participar da OCDE através de indicadores, compras públicas, 5.568 municípios convergindo com informações técnicas. Então, o que acabou sobrando para os municípios, né, Tiago? Que veio toda a responsabilidade que a União já vinha trabalhando, agora atribuído para os municípios. Eu gosto muito, Tiago, de município. Eu vou muito em município, eu não sou aquele professor que gosta da capital, né? Eu gosto de entrar dentro do município. É tanto que eu estou indo agora para Marabá, depois eu vou para Coronel Sapucaia, ali já na fronteira com o Paraguai, e a gente vem vivenciando isso no dia a dia. Nova lei de licitação, chega para o município, o que é DOD, o que é DFD, o que é plano de contratação anual, o que é PNCP, eles não sabem. Por quê? Porque é algo extremamente novo. Aí vem aquele portal com aquela ideia ambiciosa, né, de colocar tudo lá dentro. Aí fazem o quê? Bota 5% do portal, inauguração. Ou seja, o portal está funcionando ali com a capacidade restrita, mas a ideia é boa. Centralizar todas as compras de estados, municípios, Distrito Federal e União, Executivo, Legislativo e Judiciário, em um único local. Agora, eu trago para vocês também, aqui, é muita transparência, Tiago. Por quê? Em regra, se eu monto o meu pregão, eu tenho que cadastrar no sistema. As informações já estão uma vez na internet. Depois eu divulgo no meu site. 2. Depois eu divulgo no PNCP. 3. Depois eu divulgo no meu tribunal. 4. Eu ainda tenho a obrigação de publicar na ARON, né? Ou no Diário do Estado, do município e da União. E ainda vem a nova lei e volta de novo a publicação no Jornal de Grande Circulação. Retrocesso. Quem é que sai hoje em sã consciência, se arruma todo, hoje eu vou participar das licitações do Tiago ou do Marcos. Vou numa banca de jornal. Quem é que faz isso? Hoje os jornais também migraram para o campo eletrônico. Então, olha o tanto de vezes que a informação está na internet. Quantas vezes é suficiente para o fornecedor ter acesso? Só uma. Agora, o lobby também é grande, né? Como é que volta o jornal de grande circulação do nada? Tá lá, todo mundo com obrigação de publicar no jornal de grande circulação. Então, a gente tem avanços e tem retrocessos, né? Eu costumo dizer que nós estávamos trabalhando com a Lei 866/93, com a 10.520. Trazendo aqui para a nossa região, seria o açaí só com a farinha, né? O raiz, açaí com farinha. Aí vem a nova lei de licitação, continua sendo o mesmo açaí. Só o que vai mudar? Vão colocar ali frutas, vão colocar ali um melzinho em cima, vão colocar leite condensado, mas não deixa de ser a mesma ideia das leis que estão sendo revogadas.
E não só é isso, né? O professor Rony Charles diz assim, que nós tínhamos um Fusquinha. Vem a nova lei de licitação, ao invés de evoluir 30 anos, só pegou esse Fusquinha, colocou ar-condicionado, colocou trava, vidro elétrico e pronto. Passa aí para os municípios, para os estados e para a União para eles operarem. Mas a essência, Tiago, é a mesma. Tem evolução? Tem. Eu costumo dizer, e eu fiz uma live com o professor Joel Menezes Niebu. Para aqueles que quiserem assistir, está lá no meu Instagram, @JamilManasfi. Eu fiz uma live com o professor Joel Menezes Niebu e a gente fez assim, ó, o curioso caso da Lei 14.133. Aí a gente colocou assim, Benjamin Butler, né? Que é aquela ideia daquele cara que nasce velho e depois vai ficando novo. A mesma coisa é a nova lei de licitação. Ela nasce velha, mas as iniciativas que nós teremos para regulamentá-la poderá trazer aí aquele aspecto de inovação, poderá chegar naquele caminho que a gente quer. Que é aquela ideia de contratação por marketplace, é aquela ideia de almoxerifado virtual. Ora, tudo isso está à disposição, mas se o servidor que está lá na ponta não assumir essa responsabilidade, eu posso ter a melhor lei do mundo, quiçá do planeta, que não vai funcionar. Que não vai funcionar. Então, eu preciso primeiro trabalhar a minha cultura organizacional. A administração pública federal começou. Qual é o caminho, Thiago, da administração pública federal? Regulamenta tudo para fazer dispensa. Por quê? Porque todo mundo está apaixonado pelo valor da dispensa. Agora, como diria Stan Lee, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O pessoal esqueceu que aumentou o valor da dispensa, mas também aumentou o grau de exigência. Artigo 72. Dá uma visitada antes, eu sempre recomendo meus alunos, visitem antes o artigo 73. Por quê? Porque lá no artigo 73 traz a responsabilização do agente público e do fornecedor. Então, antes de mais nada, a gente verifica aquilo que pode nos prejudicar para começar a fazer. Agora, ficar parado é o que não dá. Nós estamos aí com a nova lei de licitação batendo na porta. Dia 1º de abril de 2023, revogam-se 866, 10.520, parte da lei do RDC. Agora, preste atenção, os contratos que foram firmados até dia 1º de abril de 2023, dentro da égide dessas leis serão revogadas, ainda irão permanecer. Agora, o que acontece, Thiago? Tem município que está confiando naquela regra da nova lei de licitação que diz assim, municípios de até 20 mil habitantes terão 6 anos, ou seja, 1 mandato e meio para poder utilizar a nova lei. Tem gente que pensa que a nova lei são só 3 requisitos. É a figura do agente de contratação efetivo, é a figura da publicidade no PNCP e o outro são as licitações eletrônicas. Que está todo mundo, licitação eletrônica. Ora, vem o decreto 10.024, lá de 2019, e trouxe também uma instrução normativa 206, que já veio trazendo escalonado, quando todos os municípios teriam que utilizar a modalidade eletrônica, pregão eletrônico e dispensa eletrônica. Então, todos os municípios, em tese, já deveriam estar adaptados. Esse problema, graças a Deus, o nosso estado de Rondônia não sofre. Agora, imagina, Thiago, tu descendo o município ali, eu sou amazonense, nasci lá e vim para cá, por isso que eu sou porto-velhense, né? Então, imagine vocês, descendo ali o rio Amazonas, lá no município mais afastado, tem internet? Tem internet? E aí, como é que a gente faz? Justifica ou, pelo mandamento ali do decreto federal, eu tenho que fazer? Ora, toda regra tem sua exceção. A exceção se dá pela inviabilidade técnica ou naqueles casos que causam prejuízo para a administração. Mas, em tese, todos os municípios já deveriam estar adaptados para o pregão eletrônico e para a dispensa eletrônica. Vem a nova lei de licitação e ainda fala assim, Thiago, só pregão e dispensa está pouco. Agora, concorrência eletrônica também. Vai fazer o diálogo competitivo? Faz eletrônico. Vai fazer ali um concurso? Faz eletrônico. Vai fazer ali vamos supor, um leilão? Faz eletrônico também.
A ideia é transparência, né? Mas não só isso, Tiago. Quando o recurso é da União, a ideia também, além da transparência, é a rastreabilidade daquilo que foi concedido a vocês. Mais alguém? Como é que está nosso bate-papo aí? Como é que tá nosso Muito chat? bem. Eu acho que essa sua fala e esse entusiasmo todo deixa todo mundo entusiasmado também pela situação, né, da nova lei. Esse agente de contratação foi um elemento que mais me chamou a atenção. Quando você citou ele aí como um das novas Show. invenções ou novas... Agora, Marcos, o sim. Tiago há de convir comigo. Hoje, nos municípios, 98, né? Tem um livro que diz assim, como mentir com estatística. 98,98% dos municípios, os pregoeiros são comissionados. Por quê? Porque servidor efetivo faz a gestão, faz o gerenciamento de risco e fala assim, opa, aqui eu não quero. A nova lei fala assim, mas eu te quero. Vai ser você que vai tomar a decisão. Esse elemento ele seria o ponto principal a ser acionado, né? Eu acho que aí essa questão de mudança cultural, essa cultura organizacional que vem sendo ainda mantida a duras penas e transforma nosso serviço público municipal, que a gente convive aqui em todos os lugares, e isso é um mal nacional, nessa máquina de fazer maluco, né? Porque todo mundo que trabalha nisso, ele trabalha com o estresse lá em cima. A Luísa está aí um exemplo claro, né? Eu costumo dizer que já tem que trabalhar com Rivotril do lado e Gadernal do outro. Uma loucura, uma loucura. Eu conheço muita gente que trabalha nessa área. A pessoa que me indicou foi a Sandra Milani, que me indicou você, e é uma pessoa competentíssima, trabalhando na Supel. A mulher quase pirou o cabeção, né? Para quem conhece o pessoal da Supel, deve conhecer também a Sandra, que é uma pessoa capacitadíssima. Então, eu pregoeira mais elegante, mais chique que nós tínhamos lá no governo do Estado. Então, e essas pessoas todas, e aí independente de qual seja o órgão, a nível federal, que nós convivemos na universidade com isso também, a nível estadual, participei, trabalhando em Daron 10 anos, a nível de município, que a gente tem aí as informações próximas, a gente percebe que as pessoas sofrem pessoalmente, e aí o problema acaba sendo pessoal, o sofrimento é pessoal, por conta dessa cultura organizacional, que é uma cultura difícil, mas tem que ser mudada. Nós temos que brigar nos bancos acadêmicos para que isso se altere, para que se torne uma coisa antiga, e talvez essa lei, e você disse muito bem, fez essa analogia com o Burton lá, pode ser uma lei que nasceu velha, mas pode ser retificada e pode ser melhorada com as melhorias. Regulamentações, normativas, decretos. Exatamente. Perfeito. Bom, pessoal, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Nós temos que explorar o Jamil, mas não podemos explorar ele muito, porque semana que vem ele poderá estar conosco novamente. Alguém? Marcar aí, Marcos, um encontro presencial, né? Depois do encontro tem que ter happy hour. Presencial, trazer esse povo de Paraná, não tem que... Depois da aula, né? No trazer o povo de Paraná, nós vamos fretar um ônibus para trazer todo mundo. Show. A Luísa? Professor, isso. Professor, é o seguinte. Professor, é o seguinte, na lei 8.142 diz que o gestor tem que realizar conferência a cada 4 anos, ou seja, no seu primeiro ano de mandato, ele deve realizar o seu plano pluri, né? Ou seja, política pública. E aí, posso dispensar as licitações, porque diz que não vai realizar, porque não dá tempo de fazer, não. Isso é lindo, isso é maravilhoso. A resposta é não. Por quê? Não. A regra continua sendo licitar, tá, pessoal? Tem gente que vai para exceção, né? Contratação direta. Vejam que a regra constitucional, lá do artigo 37, onde vem os seus princípios, artigo 22, é licitar. A exceção da regra se dá contratação direta. Agora, Tiago, eu aprendi uma coisa, dando muita aula lá no Mato Grosso,
inventaram uma modalidade nova, chamada compra direta. Chega o pedido, empenha, paga e pega. Olha que coisa boa. Eu costumo dizer para meus alunos, seria excepcional se a administração funcionasse desse jeito. Só que não tem respaldo legal. A gente tem que seguir todo aquele processo de planejamento, né? DOD ou DRT, estudo técnico preliminar, gerenciamento de risco, termo de referência ao projeto básico ou anteprojeto, elaboração do edital, seleção do fornecedor, depois mais lá na frente, gestão e fiscalização. Então, professor. Um processo quanto tempo leva para fazer uma licitação? Depende muito se a equipe é capacitada ou não é capacitada. Se não for capacitado, pode botar em média de 300 a 400 dias para chegar ao objeto. Então, professor, nós vamos ter um problema. Então, não vai receber recurso federal. O problema é feito para ser solucionado, Luiz. Aham, é verdade. É por isso que tá, batata quente. Teve prazo. 2021 estava no orçamento previsto a conferência. Foi adiado devido à pandemia. Isso veio para 2022. Foi documentado as solicitações, né? Se em um ano trocou 6 secretários de saúde, eu não tenho culpa. Mas aí acontece, troca o secretário de saúde. Cadê o princípio da continuidade, pelo amor de Deus, Thiago? Troca o secretário para tudo. Não tem. Professor, eu quero ver como é que nós vamos resolver o problema. Troca o secretário, a administração deixa de caminhar. Ora, a administração, os órgãos são feitos por servidores. Os servidores têm que planejar. Grande parte, pessoal, pasmem vocês, eu tenho um curso de fraudes e crimes de licitação, né, com o professor César. Inclusive, Marcos, depois eu vou te indicar para ele dar uma aula pessoal. É mestre pela Uni. A gente tem um curso de fraudes e crimes de licitação. Pasmem vocês, grande parte dos fatos que acontecem não são nem fraudes nem crime. Sabe o que é? Falta de planejamento. Ineficiência do gasto público por parte de quem está na ponta. Se vocês podem verificar, as fraudes têm um percentual quase que insignificante. Grande parte é a má utilização do recurso. O pessoal recebe recurso e não sabe utilizar. Ei, professor, tu tá querendo acabar com a conferência, né? Não, vai dar certo. Confia, acredita. Eu vou acreditar. Até por isso que eu já fiz uma cartinha. Uma cartinha, assim. Pedindo exoneração, Marcos. Não, eu sou servidora pública. Sou servidora pública efetiva. Estou lá como a presidente do Conselho Municipal de Saúde, que diz para o gestor assim, querido, olha, o primeiro decreto saiu em maio de 2021. Primeiro ofício solicitado. Todo mundo para de pensar, todo mundo para de planejar. É isso? Tudo, aí professor. Chega agora, olha qual é a ideia, Marcos. A ideia de todo mundo é gerar o caos, postergar, para depois, adivinha, dispensar e contratar com quem quer. Essa é a ideia. Agora, o que acontece? A nova lei fala assim, quer comprar, Carlos Douglas, através de dispensa, publica no teu site, espera 3 dias, rezando, acende uma vela, para ninguém manifestar interesse em mandar proposta para você poder escolher quem você quer. Preferencialmente ainda sendo a dispensa eletrônica, como se fosse um mini pregão. Então, a vida olha, professor, na nova lei, né? Eu vou dar essa dica aí, viu? Porque vai ser a única solução. Por quê? Quando o senhor fala de planejamento e continuidade de gestão, né? Isso até dividi com os colegas, né? Em 2021, no início do ano, eles mandaram muitas atas com muito material. Então, eu fui fazendo tudo. Colocando banner, crachá, tudo que eu já via prevendo aí essa conferência, né? Quando mudou o primeiro secretário em abril, chegou tudo de novo. Eu falei, não vou fazer de novo, não. Já está aí. Aí eu respondia falando... E bateu o pé, Luísa, bateu o pé, já está aí. Não, já está aí. Aí, quando foi em setembro, mudou de novo, chegou de novo, aí eu disse de novo, já está pronto. Quando foi dia 1º de janeiro, chegou de novo.
Eu falei, não, daí foi pior, professor, porque daí pediram para mim fazer descrição do produto, ou seja, eu quero papel A4, 30 por 15, caneta no serográfico, não sei. Aí eu liguei no convênio e falei assim, minha filha, isso aqui não é o setor que faz, não. Isso aqui é vocês que têm que dizer que produto que a prefeitura quer comprar e eu vou dizer, esse eu quero, esse eu não quero. Eu quero eu vou pegar a sua descrição, vou procurar na internet, vou dizer, esse serve, eu quero. Então, esse aqui eu quero 100. Aí, eu contestei, aí, de novo, né? Aí, quando chegou essa semana, sexta-feira, eu fui no setor de conta e falei assim, eu quero saber quem está responsável pelas questões de tudo que foi solicitado para a conferência. A menina falou assim, já passamos que não vai ser possível, não, que não tem tempo para fazer licitação disso aí. Eu falei, é mesmo? Então, nós vamos parar no tribunal. Por quê, professor? Existe a responsabilidade. O gestor, eu não quero saber se trocou de secretário. Para mim, a secretaria continua no mesmo endereço. Agora, ele tem a responsabilidade de gestor dele? Com certeza. Embora ele tenha saído da cadeira, ele continua sendo o gestor e vai responder publicamente, porque o dinheiro é público. E se ele não fez um planejamento, piorou. Porque a lei também diz que o gestor precisa planejar, ser transparente, gerar economicidade. Como o senhor disse, 3 dias, se não aparecer nenhuma empresa, eu escolho quem eu quero. Mas isso me gera economicidade? Será que gera? Não, é claro que não, porque eu estou pedindo basicamente para o cara, por favor, me dê o seu produto. Então, isso não existe, né? E aí a gente vai, eu acho que a gestão pública hoje tem muitos problemas. Eu acho que gestor público hoje, professor, deveria ser o seguinte, ele teria que ter, no mínimo, uma capacitação, um nível superior, um estudo, uma quantidade de horas, saber o que ele é realmente como gestor, para ser um bom gestor, um bom político hoje. Porque bater nas minhas costas, meu amigo, todo mundo bate. Tão doido aí querendo que eu filie em partido, porque eu sou uma boa pessoa. É a velha política juntando a nova. Entende? E aí você vê que não tem... Nosso país, ele não pode mais continuar com o político analfabeto, com o cara que vendia suco no sinal, agora é um presidente de uma Câmara. Não dá mais. Não dá para convidar o indicado do partido, não sei de onde, que não conhece o seu município, para vir ser o seu secretário. Eu acho que acabou isso aí, sabe? Porque aí você fala, a lei da licitação ficou dura. Não é, são os arranjos que vêm sendo colocados para a gestão pública para trabalhar. Ter funcionalidade de tudo, né? Show. Está certíssima, Luísa. Concordo contigo também. Como acho que 99,9% da nossa plateia de hoje. Bom, professor, eu acho que nós já estamos mais ou menos no nosso horário, que é o que a gente tinha combinado. Os colegas que estavam em sala, a gente agradece muito a presença de vocês, a participação, aqueles que tiveram a iniciativa de fazer as perguntas, aqueles que querem fazer outras perguntas, podem colocar também, mandar pelo nosso chat, né, da sala, e nós podemos providenciar que o professor responda depois. Nós teremos, se tudo correr bem, novos encontros para continuarmos a nossa discussão, com maior foco, então, nos contratos e nos convênios, que são as partes sequentes da nossa disciplina. Eu peço a vocês que, por favor, verifiquem aquele exercício que está lá para ser feito, nós temos lá a pontuação, nós temos que ter uma contagem de pontos para cada um, vocês já vêm trabalhando isso há muito tempo, eu agradeceria a todos que fizessem o resumo. Busquem naqueles sites que nós colocamos lá algumas citações, tem alguns artigos que eu andei lendo também publicados que fazem essas observações contra a nova lei, da mesma forma que o professor Jamil nos colocou aqui muito bem, apresentou aqui os pontos que na vivência dele apresentam as grandes modificações, que nem sempre são positivas, mas são modificações da lei, têm que ser conhecidas, e nós precisamos estar atualizados com ela, felizmente ou infelizmente, mas faz parte da brincadeira. Então, novamente, agradeço, o professor Jamil
Muito obrigado, a palavra é sua para as considerações de hoje. Pessoal, queria agradecer, muito obrigado. Já espero, Marcos, o próximo convite para o nosso próximo encontro e quem sabe um presencial, né? Forte abraço, muito obrigado pela participação de todos. O que precisar, professor, estou com a dúvida, manda aí para o Marcos a mensagem, o Marcos vai me passar aí o meu WhatsApp. Meu Instagram é @jamilmanasp. Pronto, é só entrar lá e começar a seguir o professor. Tranquilo? Lá tem muita matéria sobre a nova lei, Marcos. Lá tem muitas aulas que eu fiz lá no começo, junto com professores renomados a nível nacional. Então, aqueles que quiserem e puderem, meu Instagram está à disposição de vocês. @jamilmanasp. Muito obrigado, bom descanso a todos e até a próxima. Boa noite a todos, muito obrigado. Até logo. Senhor Décio, obrigado por enquanto. Gravação encerrada. Obrigado, professor Jamil, professor Marcos. Boa noite a Seu todos. Décio, um abraço. Muito obrigado pela aula. Boa noite.